Olá, meu amado irmão, minha amada irmã que acompanha esse canal Bíblia e Teologia, graça e paz a todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tratando de um assunto bíblico, de um assunto polêmico, bem interessante. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, você não paga nada, deixa o seu like aí, como incentivo à minha pessoa para gravar mais vídeos. E ativa o sino para receber todas as notificações, tá bom? Eu vou começar com uma pergunta que vai ser o título desse vídeo. A mulher ela pode ser pastora? Sim ou não? Existe base bíblica no Novo Testamento para a mulher ser pastora, para a mulher cuidar de uma igreja, liderar pessoas no todo, né? Depois de muita pesquisa na Bíblia, depois de ver muitas questões, muitas opiniões sobre a esse respeito, eu vejo que é um assunto polêmico e que há os pós e os contra, né? Há aqueles que defendem que sim, que a mulher pode ser, mas eles não mostram as bases bíblicas, onde está isso. Algumas pessoas vão lá para o Antigo Testamento, falar de Miriam, falar de Débora, né? Que a gente não pode, nós não podemos pegar o Antigo Testamento e usar o Antigo Testamento como base para doutrinar a igreja. O Antigo Testamento ele não é compêndio doutrinário para a doutrina, para a igreja. Nós podemos até pegar exemplos de fé, exemplos de heroísmo, exemplos de fidelidade, de superação das pessoas do Antigo Testamento para nós. Mas certos princípios, certas leis, certas ordens que eram dadas no Antigo Testamento para o povo de Israel, específico a eles, não são para nós, não são para a igreja. O apóstolo Paulo diz uma coisa bem interessante lá em Romanos, ele diz: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, biblicamente falando, a mulher ela pode ser pastora? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Aqui no livro na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Veja que Paulo aqui está tratando do sexo masculino. Se alguém deseja o episcopado, ser bispo, tomar de conta de uma igreja, de um grupo, certo? Primeiro conselho aqui, primeiras instruções que Paulo está dando a Timóteo para consagrar pessoas ao episcopado, tinha que ser do sexo masculino e tinha que ter todas essas qualificações aqui, ok? Vamos para o segundo texto, Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo novamente: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Outra vez, Paulo está tratando de pessoa do sexo masculino, não feminino. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Como eu falei mais uma vez, Paulo está deixando claro para nós que a função de bispo, a função de pastor, a função de líder está designada à pessoa do sexo masculino e não feminino.
E para encerrar, o último texto é Efésios capítulo 4. Paulo novamente. Aqui no capítulo 4, Paulo está tratando da unidade da fé. O que Cristo precisou fazer para que a fé, para que os irmãos se unissem, para que os irmãos tivessem o mesmo pensamento, o mesmo parecer e crescessem juntos nessa graça. Tá bom? A partir do versículo 11 é o que é que Paulo vai dizer, ó. E ele mesmo deu, aqui Paulo está falando de Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, sexo masculino, outros para profetas, certo? Profetas, não profetiza, profetas, sexo masculino, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra da edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tá certo? Agora, quando nós lemos outros textos da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós vamos encontrar mulheres. Sempre a mulher, ela está junto do homem desenvolvendo um papel, sendo auxiliadora. Tá certo? Todas as vezes que a mulher aparece no Novo Testamento, ela aparece como auxiliadora. Por exemplo, Febe. Febe é uma mulher que teve uma importância muito grande na igreja, porque ela auxiliava, ela trabalhava, ela dava um tipo de suporte aos discípulos. Na questão de, acredito eu, de cuidar das viúvas, questão de limpeza, questão de lavar os pés dos santos, como Paulo vai falar isso aí, quando Paulo está dando ali algumas diretrizes, algumas regras sobre as viúvas. Paulo fala muito bem sobre essa questão, né? Há algumas igrejas que abrem exceção para consagrar mulheres a pastoras, tá certo? Mas isso aí é uma exceção. A regra bíblica é mulher não ser pastora, tá certo? Porque Deus ele trabalha com um princípio muito lindo, chamado princípio organizacional. Deus trabalha com princípios de organização. Então, Deus criou macho e fêmea e colocou o homem como cabeça. Tá certo? Porque o homem é mais razão, né? E quem lidera precisa de mais razão. A mulher é mais emoção, a mulher é mais emotiva, é ela quem traz ali o equilíbrio das partes, né? Mas Deus é tão sábio, Deus é tão, vamos dizer assim, perfeito na sua forma de criação. Deus fez tudo perfeito, né? E quando nós tentamos mudar esse quadro, quando nós tentamos desvirtuar aquilo que Deus criou, acaba causando problema, certo? A gente conhece e vê muitos casos de mulheres que não respeitam o homem, né? De mulheres que, por ela ser uma pastora, por ela tomar conta de uma igreja, ela chega às vezes até a achar que é maior do que aquela direção que colocou ela para tomar conta daquela denominação, né? Então, essa questão de consagrar a mulher pastora, isso aí é uma questão de denominação. É uma exceção que algumas denominações abrem. Mas, biblicamente, Deus não fez mulher para ser pastora. Deus fez a mulher para ser auxiliar do homem. Se alguém discorda de mim, mostre-me os textos específicos aonde mulher foi consagrada pastora na época da igreja primitiva. Eu não consegui encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Vou repetir que isso aí é uma exceção que algumas congregações, algumas denominações abriram com relação ao pastorado do sexo feminino. Mas, biblicamente falando, a mulher foi criada, foi feita para auxiliar o homem. Tá bom? Se alguma irmã aí está assistindo esse vídeo e é pastora, não fica chata comigo, não fica aborrecida comigo. Vê a Bíblia, vê o que a Bíblia está dizendo e tira aí as tuas próprias conclusões. Tá bom? Deus fez tudo perfeito, né? Como eu falei, o homem que às vezes tenta mudar as coisas e acaba muitas vezes se prejudicando com aquilo. Eu acho que não é demérito a mulher auxiliar o seu marido. Não é demérito ela estar do lado do marido,
ela cuidar da igreja junto com o marido, né? Cuidar da casa junto com o marido, cuidar dos filhos junto com o marido, porque esse é o papel pelo qual Deus a criou, certo? Deus não criou a mulher para cuidar de pastor, para cuidar de igrejas. Não existe pastoras na Bíblia. Isso aí vou repetir, é uma invenção, vamos dizer assim, de homens. Agora é claro que na história da igreja sempre a mulher teve um papel de auxiliadora. A gente vai encontrar Febe, a gente vai encontrar Lídia, centenas de mulheres que ajudaram os apóstolos, que auxiliavam. A gente vê mesmo durante o ministério de Jesus, tinha mulheres ali que ajudavam Jesus com os seus bens. Se eu não me engano, acho que Maria Madalena, né? Uma Maria lá que era muito rica e ajudava Jesus, né? Bancava ali o ministério de Cristo. E enfim, a mulher sempre teve e sempre terá um papel fundamental na história da criação e na igreja também, mas como auxiliar, não como pastora. A regra é mulher não ser pastora, é a Bíblia quem diz. Porque Paulo diz, o bispo, todos os textos que eu li aqui, Paulo deixa claro que esse cargo, essa designação, ela é para o homem, nunca para a mulher. A mulher simplesmente auxilia seu marido. Porque a mulher é uma auxiliadora, ela auxilia na proteção, ela auxilia na provisão e ela auxilia na liderança. Mas tomar o lugar do líder, não. Ela apenas auxilia. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, deixa aí o seu comentário. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.